Olá, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano e mais uma vez vamos caminhando e dialogando sobre coisas importantes. E hoje eu vim falar com você sobre como que a gente consegue ter uma vida um pouco mais saudável. E aí alguns de vocês podem falar, poxa vida, toda vez que você faz um vídeo, fica balançando o celular, porque você fica andando o tempo inteiro. E aí, normalmente você não para, fala, vamos falar. Então, por que isso? Porque a movimentação do corpo, muitas vezes a gente precisa estar lá fazendo academia, fazendo uma atividade física controlada, mas algumas pessoas podem não ter nem tempo, nem paciência para fazer isso. Eu sou um dos que tem pouco tempo, pouca paciência, e o tempo disponível que a gente tem, a gente anda um pouquinho e faz com que esse nosso caminhar seja algo que fortalece a nossa estratégia de respiração e, além disso, faz com que a gente gaste um pouquinho de energia, né? Então a gente está falando de respiração celular e respiração pulmonar. Mas vamos lá, hoje eu venho falar de água. Por que é importante a gente falar de água no dia de hoje, na época de hoje? Bem, a gente sabe que estamos num momento bastante difícil no nosso país, onde em algumas regiões há seca, outras regiões há umas chuvas que a gente não consegue entender, volumes muito grandes. Isso, óbvio, está ligado ao desequilíbrio do planeta, mas também isso faz com que a gente, de um lado, pense como que nós vamos resolver o problema do planeta, mas também não adianta a gente ficar resolvendo o problema do planeta e termos o nosso problema interno. Então a gente precisa também lembrar que o conceito de sustentabilidade não é apenas com relação ao planeta, mas a gente também. E aí, vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, nós falamos sobre o consumo de água que nós temos no nosso dia a dia. Algumas pessoas confundem água com bebida aquosa, ou seja, uma bebida que tem uma alta concentração de água. Mas essa alta concentração de água, ela está equilibrada isotonicamente? Está! A minha bebida é isotônica. E não, vamos lá. Bebida isotônica não significa consumo de água. Significa que você tem uma reposição dos minerais. Mas, por exemplo, para processos de manutenção do corpo, a gente precisa de ir um pouco além. A gente precisa de consumir água. Sabe por quê? Porque quando você torna uma água isotônica, você está adicionando nessa água uma concentração equivalente a 0,9% de cloreto de sódio, fazendo o famoso soro. E aí, quando você consome soro, isso significa que ele está equilibrado osmoticamente, e esse equilíbrio osmótico faz com que o organismo não perceba aquilo como água. Então, sucos, refrigerantes, chás, cafés, muitas vezes podem ser hipertônicas. O que significa isso? Significa que tem muito mais equivalente de cloreto de sódio, né? Eu estou usando equivalente, que pode não ser necessariamente cloreto de sódio, pode ser outra substância, mas temos equivalente de cloreto de sódio, e isso faz com que o corpo não reconheça isso como algo para filtrar os sais que a gente consome. E a não filtração desses sais faz com que a gente tenha um problema bastante importante, que é fazer com que os nossos rins não funcionem de forma completa, plena. E aí, esse não funcionamento completo, pleno, pode fazer com que a gente tenha problemas, por exemplo, com a balança.
E aí muitas vezes você, eu faço um monte de exercício, um monte de atividade, um monte de dieta, cara, e não emagreço. E aí eu pergunto, você tem consumido água? Água mesmo? Se você consumir água, vai fazer com que você reduza aí o débito hídrico que você tem. Desculpa, eu falei errado, né? Você reduza a quantidade de minerais presentes no seu organismo, porque eles conseguem ser diluídos e por fim filtrados pelo sistema renal, e com isso você vai desinchar. E aí muitas vezes as pessoas fazem o quê? Usam medicamentos que favorecem o sistema renal para que a pessoa urine, e esses medicamentos, quando usados em excesso, podem fazer com que haja um desequilíbrio osmótico naquela pessoa e ela não funcione muito bem. Vamos resumir por aí. Então, se você consumir uma quantidade adequada de água conforme os sais que você consome, isso faz com que você consiga desinchar com mais facilidade. E este desinchar com mais facilidade faz com que medidas se reduzam, peso se reduz, e você também, do outro lado, consegue ter uma vida melhor. Então, a gente tem que lembrar que muitas vezes você que é gordinha, você que é gordinho, não estão gordinhos ou gordinhas por conta de excesso de alimentação. Pode ser excesso de equivalentes de cloreto de sódio. Então, eu falei lá sobre 0,9. Então, 0,9 gramas de cloreto de sódio pode fazer com que você acumule no seu organismo 1 quilo de água. Então é importante a gente lembrar que aquele litro de água poderia se acumular se você consumir uma quantidade muito baixa de água. E isso faz com que exista um outro equilíbrio e aquele mineral não consiga ser diluído e transformado em urina. É interessante, né? A sugestão que eu dou para vocês é: aumentar o consumo de água faz com que o organismo entre num novo equilíbrio, aumentando a quantidade de vezes que você vai no banheiro urinar, e com isso você vai desinchar. Rimou? Pode ser. Mas o importante é você manter uma vida um pouco mais saudável. E é isso por hoje. Até mais!